Esse aqui é o Steven McLeck. Ele foi atacado por um estranho objeto voador enquanto estava pousado e ficou com essas marcas no seu abdômen até a sua morte. Essa é a história do famoso caso em Falcon Lake. Tudo começou a ocorrer na data de 19 de maio de 1967. Era um sábado quando o mecânico e geólogo amador Steven McLeck, residente da cidade de Winnipeg, no Canadá, resolveu fazer um estudo na área do Parque Provincial de White Shell, em Falcon Lake. Local esse onde outros pesquisadores já tinham encontrado elementos associados à prata. Então o Steven McLeck partiu para essa região de Falcon Lake na data de 19 de maio de 69. Ele parou em um hotel para descansar e seguiu viagem na manhã seguinte por volta das 5h30. Agora era dia 20 de maio de 1967. Ele chegou ao local, que era uma área de mata fechada, e já começou a fazer as suas buscas pelos minerais. Às 9 horas, ele encontrou alguns cristais de quartzo em um pequeno riacho, os analisa e continua suas buscas. Às 11 horas, ele parou para fazer uma pausa para o almoço. Mas quando foi por volta do 12h15, ele começou a ouvir alguns barulhos parecido como o alvoroço de alguns gansos. E logo em seguida, ruídos estranhos que pareciam vir do céu. Mas, ao olhar para cima, ele observou 2 objetos brilhantes de cor avermelhada. Aquelas coisas tinham um formato de charuto, mas à medida que se aproximavam, adquiriam uma forma discoidal. E enquanto ele observava, um daqueles objetos parou e pairou no ar, enquanto que o outro desceu e pousou em uma rocha a cerca de 20 metros do Steven. O objeto que se manteve no ar mudou a sua cor para um tom laranja acinzentado, e depois voou na direção do céu, sumindo entre as nuvens. E o objeto que tinha pousado também mudou a sua cor de vermelho para cinza, e depois para uma cor de aço inoxidável envolto em um brilho dourado. E aparentemente, através das aberturas externas desse objeto, ele emitia uma cor roxa brilhante. O Steven nesse momento estava utilizando óculos protetores por causa da sua pesquisa, então o brilho daquele OVNI não o incomodou. Ele relata que aquele objeto pousado fazia um barulho de um zumbido e exalava um cheiro de enxofre. Por cerca de meia hora ele ficou observando e fez um esboço daquela nave. Até que uma porta lateral se abriu, revelando seu interior extremamente iluminado. Então o Steven decidiu se aproximar, e quando ele chegou mais próximo, ele ouviu vozes vindo do lado de dentro da nave. Nesse momento ele acreditou que aquilo era algo secreto do governo, então ele chama para ver se alguém respondia. Mas ele não teve resposta. Inicialmente ele chamou em inglês, depois ele tentou em outras línguas que ele conhecia, mas ele também não foi respondido. E nervoso, Steven se aproximou da porta aberta e colocou a sua cabeça do lado de dentro da nave. E lá ele viu uma porção de luzes que pareciam vir de um painel e também feixes de luzes em padrões horizontais e diagonais. Ele também viu um conjunto de luzes piscando em sequência que lembrava de um computador. Mas não tinha ninguém, então ele decidiu esperar do lado de fora. Mas de repente 3 painéis deslizaram juntos e fecharam aquela porta completamente. O Steven começou então a examinar a superfície externa do objeto. Aquilo parecia ser coberto por um vidro colorido sem qualquer tipo de emenda. Então ele resolveu tocar esse vidro e a luva que ele estava utilizando derreteu. E em seguida desse objeto saiu uma caixa metálica quadrada com furos padronizados. E uma explosão de gás quente foi disparado desses furos diretamente no seu peito, incendiando a sua camisa e sua camiseta, causando a ele uma dor severa. O Steven arrancou suas roupas e jogou no chão e olhou para cima, ainda a tempo de ver aquela nave partir do mesmo modo que a outra também tinha desaparecido. Ele fala que nesse momento ele também sentiu um cheiro muito forte de um fio elétrico queimado, junto com o cheiro de enxofre que ele já tinha sentido antes. E no local onde aquele objeto estava também ficou uma marca. Nos minutos seguintes, o Steven McLeck começou a sentir fortes dores de cabeça, a suar frio e também começou a vomitar muito. Ele saiu do local com dificuldade e foi até aquele hotel onde ele tinha passado a noite. E no hotel ele perguntou onde ficava o médico mais próximo, mas foi informado para ele que o mais próximo seria na cidade de Ontário. Então ele decidiu retornar de ônibus para sua cidade, Winnipeg. Porém, antes de sair, ele ligou para sua esposa, explicou tudo o que tinha acontecido e pediu para que o seu filho fosse buscar na estação rodoviária.
Ele chegou em Winnipeg por volta das 10h15 da noite e o seu filho levou imediatamente para o hospital. Porém, no hospital, os médicos não conseguiram dar um diagnóstico preciso, mas parecia que ele tinha sido exposto à radiação, mesmo os seus exames não indicando exposição à radiação elevada. Então, eles conseguiram apenas aliviar as suas náuseas, as dores de cabeça e a dor no seu abdômen, que agora tinha uma marca parecida com uma grelha, que permaneceu até o seu falecimento no ano de 1999, quando Steven já tinha 83 anos. E permaneceu o mistério do que seria aquilo que o teria atacado no lago Falcon Lake. E esse foi o caso Falcon Lake. Eu espero que vocês tenham gostado. E para vocês que chegaram até aqui, aproveita, não esquece de me seguir aqui na plataforma, que no perfil tem outros casos ufológicos e misteriosos também bem interessantes.